Hoje é o 4º dia da campanha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu creio que Deus ele vai continuar falando conosco, como Ele tem falado nos 3 dias anteriores. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Luana, aleluia, que confiou essa oportunidade a mim de trazer a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Graciane, e a minha filha que louvou, aleluia, louvei junto com ela aqui mais cedo. Deus venha abençoar também. Deus abençoe os demais irmãos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Que nessa noite você venha receber a palavra do Senhor, porque quando nós recebemos a palavra de Deus, nós alcançamos libertação para nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 2, versículo 8, aleluia. Santo e engrandecido seja o teu nome, Deus. Então nessa noite dê total atenção à palavra do Senhor, aleluia, porque Ele merece a nossa atenção. Muitas vezes é tão pouco o tempo que nós tiramos para estar na presença de Deus, para conversar com Deus, para falar com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço a tua atenção nessa noite, porque Deus ele quer falar com você em nome de Jesus. Neemias capítulo 2, versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo, ou a mão do Senhor estava sobre mim. Senta aplaudindo, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos falar e nos relatar a história de um homem chamado Neemias. A Bíblia vem relatar, aleluia, que ele era filho de Acalias, e por esse período ele não estava dentro de Jerusalém, ele estava, aleluia, num reino persa, louvado seja o nome do Senhor, um povo, aleluia, o qual Deus também, aleluia, com a sua vontade, deixou que aquele povo crescesse, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus, Ele está levantando Neemias para uma missão, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus, dentro da Bíblia, levanta vários profetas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com uma missão. Muitos são para pregar a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Outros para ajudar pessoas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e assim por diante, aleluia. Ou outros como libertador, como foi o caso de Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E então assim Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar na vida de cada um, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Ele chama Neemias, aleluia, com uma missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia vem narrar e relatar que enquanto Neemias ele vai se apresentar na presença do rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai ser notório, aleluia, Neemias ele apresentar uma tristeza, aleluia. E a Bíblia narra que Neemias ele não gostava de se apresentar na presença do rei, aleluia, entristecido, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu já observo, aleluia, que é importante, louvado seja o nome do Senhor, nós nos apresentarmos diante de Deus, aleluia, com uma presença agradável, louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra do Senhor ela vem nos falar e relatar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Então aqui, aleluia, talvez o rei, aleluia, representa o nosso Deus, aleluia, que é o rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Então que nós venhamos aprender nessa noite, que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, aleluia, com uma alegria, louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui a tristeza de Neemias era tanto, louvado seja o nome do Senhor, que foi notória o rei observar aquilo. Então, louvado seja o nome do Senhor, o rei imediatamente vai perguntar o que se passava naquela situação, e Neemias vai começar a dizer para ele, olha, eu recebi uma notícia que o povo, a cidade está arrasada, aleluia, e o meu coração está entristecido diante do Senhor.
E a Bíblia diz que o rei, aleluia, vai perguntar para ele o que era que ele poderia fazer por Neemias. E a Bíblia diz que Neemias, ele vai colocar diante do rei a situação que ele precisava, que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas para haver uma reconstrução, é preciso algo ser destruído, aleluia. E com isso eu quero voltar um pouco mais atrás na história, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a cidade de Jerusalém, ela vai ser tomada, aleluia, dominada pelo nosso, aleluia, querido, louvado seja o nome do Senhor, que nós nos inspiramos muito nele, aleluia, um homem de Deus, um homem, aleluia, o qual Deus levantou segundo o seu coração, o rei Davi, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele vai tomar Jerusalém, e ali em Jerusalém ele vai fazer a capital, louvado seja o nome do Senhor. As denominações, ali vai ser um centro de adoração a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e ali ele vai, aleluia, comandar de tudo, de dentro de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que vai passar, louvado seja o nome do Senhor, o tempo, aleluia, do rei Davi para Salomão. E quando o rei Salomão ele morre, aleluia, em seguida, o povo, como a Bíblia vem narrar, louvado seja o nome do Senhor, no livro de 2 Reis, o povo vai se afastar da presença do Senhor. E então aí vai começar o primeiro ataque, aleluia, contra Jerusalém. O povo vai invadir, louvado seja o nome do Senhor, Judá, e vai levar uma parte do povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a cativo. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela sua permissão, vai permitir com que um rei chamado Nabucodonosor, aleluia, vá até aquela cidade e destrua completamente, louvado seja o nome do Senhor. Segundo os historiadores, aleluia, os portões, louvado seja o nome do Senhor, de uma cidade, quando ela era tomada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era destruído, aleluia, para saber que alguém já comandava ou governava aquela cidade, e assim o povo que passasse por ali já saberia que aquela cidade tinha sido tomada por alguém, e esse alguém se chamava Nabucodonosor, aleluia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ele vai levar o povo a cativo, louvado seja o nome do Senhor, e por um período de 70 anos o povo vai passar cativo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai narrar, aleluia, que Zorobabel, louvado seja o nome do Senhor, levantado por Deus, aleluia, vai ser o primeiro que vai começar a transportar o povo, aleluia, depois já que o reinado de Nabucodonosor passou, aleluia, que aí vai entrar o governo persa, aleluia, o reinado persa, aleluia, que é agora exatamente o que está sendo governado, aleluia, no tempo de Neemias. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que durante aquele período, aleluia, Deus vai levantar Zorobabel, e Deus vai colocar no coração do rei, aleluia, para que assim ele liberasse o povo, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa liberação, ela foi acontecendo por etapa, louvado seja o nome do Senhor, porque se eu e você nós cometemos algo na presença do Senhor, Deus ele nos perdoa, aleluia, mas nós temos que nos atar, louvado seja o nome do Senhor, que arcar com as nossas consequências, aleluia. Então é preciso nós termos consciência de tudo que nós fizemos na presença do Senhor, de tudo que nós apresentamos diante de Deus, aleluia. E a Bíblia vai narrar e dizer, aleluia, que o segundo povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai ser levado por Esdras. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que naquele momento ele vai começar a reconstruir o templo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava com Esdras também, aleluia. E a terceira parte dessa história, aleluia, vai ser narrada e levantada por Neemias, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu olho para Neemias, aleluia, Deus vai levantar ele, louvado seja o nome do Senhor, como um homem de fé, um homem de oração e um homem de coragem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Neemias, louvado seja o nome do Senhor, ele vai se apresentar diante do rei, como já foi falado agora há pouco, não só por mim, mas pelo pastor Lival, aleluia. E na apresentação dele, aleluia, ele vai pedir algo para o rei, que era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, talvez até uma ofensa. Segundo os historiadores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles vão dizer, aleluia, que naquela época, para alguém pedir, louvado seja o nome do Senhor, para um muro, louvado seja o nome do Senhor, um portão ser reconstruído de uma cidade, seria uma ofensa para o rei, louvado seja o nome do Senhor. Mas só, aleluia, que quando Deus ele está na causa, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo, aleluia, ele não tem poder sobre a vida de ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz com que, louvado seja o nome do Senhor, todos entendam ao teu redor, aleluia, o projeto de Deus sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então mesmo, aleluia, que o inimigo ele tenha tentado contra a tua vida, contra a tua família, louvado seja o nome do Senhor, através da tua oração, aleluia, tudo isso vai ser restituído, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz, aleluia, que o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir, louvado seja o nome do Senhor. E a cidade de Jerusalém,
ela tinha sido destruída. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Só que, aleluia, Neemias, ao receber a notícia, louvado seja o nome do Senhor, do povo da cidade de Jerusalém, aleluia, ele vai ficar entristecido com aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ele vai entrar em oração, em jejum, ele vai consagrar a vida dele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se apresenta diante do rei, ele já vai estar entristecido por causa do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que alguém não se importa com você, que tem alguém orando pela sua vida, aleluia, que tem alguém intercedendo por você, aleluia, tem alguém que tem coragem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de entrar no mundo espiritual para guerrear pela tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem alguém, aleluia, prestes a orar, louvado seja o nome do Senhor, pela uma libertação da tua casa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu, aleluia, com Neemias. Neemias, ele se importava com o povo, porque Neemias, ele foi chamado por Deus, e Neemias, ele tinha um espírito de excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo espírito habitava sobre Daniel, aleluia, e esse espírito, louvado seja o nome do Senhor, é o espírito que traz o amor pelo meu próximo, que traz o amor pelo meu irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ele vai dizer para o rei, se fosse da vontade do rei, se o rei permitisse que ele fosse até a cidade de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Só que Neemias, ele vai apresentar, aleluia, um medo quando o rei pergunta, louvado seja o nome do Senhor, se ele poderia fazer para Neemias algo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia narra que Neemias, ele vai ficar com medo naquele momento, aleluia, que era justamente o medo de falar para o rei, olha, eu vou para Jerusalém, porque eu quero reconstruir as muralhas, eu quero levantar, aleluia, os portões. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós voltamos para a presença de Deus, aleluia, é preciso nós taparmos todas as brechas, aleluia, que o inimigo um dia ele abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, aleluia, vai dar autoridade para você, aleluia, fazer isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E naquele momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o rei vai perguntar para Neemias, mas você precisa de quantos dias para fazer isso? E a Bíblia narra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o rei ele estava diante da rainha, e o rei, aleluia, talvez poderia até apresentar uma preocupação para Neemias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia narra, aleluia, que Neemias, ele era o chefe dos copeiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era quem servia vinho, louvado seja o nome para o rei, louvado seja o nome do Senhor. E o rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai se preocupar, porque naquela época, aleluia, muitas pessoas, aleluia, morriam por causa do envenenamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então o serviço de um copeiro numa corte, aleluia, ela era essencial dentro do palácio. Talvez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o rei apresentou uma preocupação por causa disso. É por isso que ele vai perguntar para Neemias, de quantos dias você precisa? A Bíblia não narra, não relata quantos dias Neemias ele fala, aleluia. Só que a Bíblia diz, aleluia, que Neemias ele falou para o rei, eu disse, tá assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse para o rei de quantos dias eu precisaria, louvado seja o nome do Senhor. E assim, aleluia, conforme a vontade do rei, a Bíblia narra, louvado seja o nome do Senhor, que Neemias ele vai pedir 2 cartas, louvado seja o nome do Senhor, vai pedir cartas para o rei, para que assim ele pudesse, louvado seja o nome do Senhor, passar, aleluia, diante das pessoas que precisassem dos governadores, aleluia, para liberar para ele madeira, louvado seja o nome do Senhor. Neemias ele não pediu apenas, louvado seja o nome do Senhor, para que o rei deixasse ele ir. Neemias pediu também a fiança, louvado seja o nome do Senhor, para que o rei financiasse a madeira para ele reconstruir as muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia narra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Neemias ele vai sair, aleluia, do reino persa e vai até Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes Ele quer que nós saímos, aleluia, de onde nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, e voltarmos para onde Deus, louvado seja o nome do Senhor, um dia nos constituiu, louvado seja o nome do Senhor, porque aquela terra, aleluia, Jerusalém, foi aonde, aleluia, o rei Davi colocou ali o lugar para adorar o nosso Deus, aleluia, foi aonde, louvado seja o nome do Senhor, Salomão ele construiu, aleluia, uma igreja, para que assim o povo pudesse adorar, uma reunião como nós estamos aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
E naquele momento, aleluia, ele vai sair na sua caminhada. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele vai chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai sair sem nada, ele vai pegar um jumento e vai sair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a observar o ambiente. Ele começa a observar aquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, aleluia, é preciso nós observarmos o lugar onde nós vamos enfrentar uma batalha. Aleluia, é preciso nós observarmos o lugar, como é que está o cenário, aleluia, para nós entrarmos naquela batalha, porque talvez, aleluia, é preciso nós observarmos, aleluia, para que depois, quando algo se levantar contra nossas vidas, aleluia, nós já estamos preparados para aquilo, verdadeiramente nós já sabíamos, aleluia, que aquilo iria acontecer. Aleluia. Neemias, aleluia, ao observar que as muralhas estavam destruídas, ele chegava em pontos, aleluia, que ele não podia passar. Só que a Bíblia narra, aleluia, que ele vai observar. E quando ele termina de observar, ele vai chamar o povo, aleluia, e vai contar o propósito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dele para o povo. E assim, aleluia, Neemias, ele vai começar, aleluia, a trabalhar. Só que agora a Bíblia vem narrar, louvado seja o nome do Senhor, que vai se levantar um homem chamado por nome de Tobias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e outro por nome de Sambalate, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e eles não vão ficar nada agradável daquela situação, aleluia, porque quando você trabalha para o reino, aleluia, o inferno ele se manifesta. Quando você vai ganhar almas para Deus, aleluia, o diabo ele se levanta. Quando você, louvado seja o nome do Senhor, vai ajudar uma pessoa caída, o diabo se levanta, aleluia, porque o inimigo ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que o homem ele pode até cair, aleluia, mas Deus também pode levantar, louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. E naquele momento, Neemias, ele vai dividir o povo em etapas, aleluia, para trabalhar. Porque se você pegar uma obra, aleluia, vou dar um exemplo aqui do pedreiro. Se o pedreiro ele pegar uma obra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele for lá, ele vai começar a construir uma casa. Aí chega lá, ele vai começar a cavar os buracos, depois ele vai ter que medir tudinho sozinho, louvado seja o nome do Senhor, para colocar as sapatas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, depois vai ter que bater concreto para encher as sapatas. Vai chegar um momento que ele vai se cansar, e ele não vai dar conta de fazer aquela obra. Da mesma forma, é nós na presença de Deus, aleluia, quando nós vamos para uma batalha, aleluia, é preciso nós montarmos uma estratégia, aleluia, é preciso eu e você nós montarmos um plano, para que assim seja bem sucedido aquela situação, para que assim nós não perdemos a batalha, louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele vai dividir as funções entre o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, de Jerusalém, e naquele momento o povo vai começar a trabalhar, aleluia. Enquanto isso, louvado seja o nome do Senhor, Tobias e Sambalate vão chegar com Gesem e vão dizer: olha, eles estão trabalhando, eles estão começando a trabalhar, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, o inimigo pode estar falando por trás de você, louvado seja o nome do Senhor, pode estar falando da tua família, aleluia, pode estar falando que você não vai conseguir, mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, confia em Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a confiança de Neemias, ela era crucial, aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles vão dar partida no trabalho. Glória a Deus. E como foi bem mencionado pelo pastor Livão, aleluia, a Bíblia narra aqui em 52 dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, isso foi tudo reconstruído, louvado seja o nome do Senhor. E no período dessa reconstrução, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, que era mandado carta para Neemias de Tobias, louvado seja o nome do Senhor, Sambalate, louvado seja o nome de Deus, aleluia, dizendo, aleluia, que ele não poderia fazer aquilo, aleluia. Só que Neemias, ele instruído por Deus, ele vai dizer que eles não tinham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, autoridade sobre eles. Aleluia. Porque aquela cidade, ela tinha sido tomada pelo reino, aleluia, Nabucodonosor.
Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor passou para o reino persa. Então a autoridade já tinha sido dada, aleluia, pelo rei Artaxerxes, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, quando a autoridade ela é falada, louvado seja o nome do Senhor, quando o maior ele fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o menor pode se levantar, mas ele não vai ter êxito na missão dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tobias, Sambalate e Gesem se levantavam, aleluia, mas Deus dava sabedoria para Neemias, para ele instruir nas suas palavras, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, toda vez que nós for fazer algo na presença do nosso Deus, aleluia, é preciso nós se expressarmos, aleluia, para com Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos dá sabedoria, mediante a vontade dele, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, aleluia, quando Salomão ele vai assumir o reino, louvado seja o nome do Senhor, depois de seu pai Davi, a Bíblia diz que Salomão ele vai chegar diante de Deus e vai apresentar uma oração ao nosso Senhor, aleluia, pedindo sabedoria para Deus para governar o povo, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós sentimos vergonha de pedir algo para o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós precisamos de algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós chegamos com o nosso Pai e pedimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então peça para Deus que Deus ele vai te dar, aleluia. Só que é preciso nós sabermos se expressar na presença do nosso Deus, conforme a vontade dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, ali, enquanto eles trabalhavam, o inimigo ele tramava, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, aleluia, enquanto você serve ao nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, o inimigo ele trabalha contra a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o nosso Deus ele está aqui para entregar vitória para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus ele está aqui, aleluia, para cuidar de nós, mediante a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é preciso nós reconhecermos que Ele é o nosso Deus. Porque se nós quisermos fazer algo por nossa própria vontade, aleluia, Deus Ele não vai conceder. Mas se nós pedirmos para Deus Ele fazer a vontade dEle, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim vai ser feito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles vão lutar de todas as formas contra Neemias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o povo trabalhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não pare de trabalhar, aleluia. Não pare de orar pela sua família, louvado seja o nome do Senhor. Não pare, aleluia, de lutar, louvado seja o nome do Senhor, pelo seu casamento. Não pare de interceder pela vida do teu irmão, aleluia. Não pare de interceder pela vida, louvado seja o nome do Senhor, da tua mãe. Não pare de interceder pela vida do teu pai. Que Deus ele pode entrar na libertação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do nosso Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ah, mas o meu pai, ele anda no vício do álcool. E eu, e nós vamos pregar para essa pessoa? Será que ela vai conhecer a verdade? Louvado seja o nome do Senhor. A oração, Deus ele responde, louvado seja o nome do Senhor. Conforme a nossa oração, conforme a nossa sinceridade diante do nosso Senhor, Deus ele vai responder a nossa oração. Muitas das vezes até mesmo se revelar para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como foi o caso de Salomão, aleluia. Mas para isso tem que haver uma sinceridade no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que depois que Neemias ele levanta a muralha, aleluia, o povo vai continuar atacando ele. Não pense que depois, aleluia, que você conseguir vencer essa luta, essa batalha, o inimigo, o adversário de nossas almas, aleluia, ele vai parar de nos bombardear, de nos atacar, porque não vai. Porque ele vai ver que o projeto de Deus está se concretizando sobre as nossas vidas, aleluia, e ele vai continuar investindo, porque ele quer de todas as formas, aleluia, fazer com que eu e você nós entenda que o nosso Deus, aleluia, não pode realizar nossos projetos. Só que Deus, ele pode, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o inimigo ele quer colocar, aleluia, a dureza no nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, para que assim, aleluia, o projeto de Deus não venha a ser concluído sobre a tua vida, sobre a minha vida.
Só que é preciso a confiança no nosso Deus, aleluia. É preciso nós confiarmos inteiramente no nosso Deus, como Neemias ele fez, aleluia. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, ele vai reconhecer, aleluia, em todos os momentos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus estava sobre a vida dele, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 2, no verso 8, ali na parte final do versículo, aleluia, ele vai reconhecer isso, louvado seja o nome do Senhor. A ordem do rei só foi dada porque a mão do Senhor estava sobre mim. Então, se a mão do Senhor está sobre ti, o inimigo ele não pode nada contra a tua vida. Mas agora, se o inimigo ele se apresentar diante de Deus e Deus falar, vai lá que eu permito, aí é outra história, porque está sendo a permissão de Deus. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o nosso Deus, ele não pode tentar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o inimigo de nossas almas, ele pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago vem falar sobre isso, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, ele não é tentador, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele não pode ser tentado pelo mal, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então não pense, aleluia, que quando você está passando por uma tentação, por uma tribulação, aleluia, que é Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é o inimigo naquela situação, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez naquele momento, Neemias ele poderia parar, porque vão se levantar, aleluia, alguém que tinha um poder, louvado seja o nome do Senhor, sobre aquela situação. Só que Neemias ele vai reconhecer inteiramente, aleluia, que o projeto estava sobre a mão dele, que Deus tinha confiado o projeto na mão dele, aleluia. Então se Deus confiou o projeto sobre a tua mão, louvado seja o nome do Senhor, não pare, não desista, aleluia, porque Deus ele há de entregar a vitória para você, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, aleluia, continua no teu propósito, louvado seja o nome do Senhor, não para mediante a batalha, não para mediante a peleja, aleluia, porque Deus ele há de entregar a vitória para a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que assim conforme foi terminando a reconstrução, aleluia, Neemias ele vai começar a agradecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A partir do capítulo 6 em diante, Neemias ele vai começar a expressar, aleluia, a gratidão dele a Deus pelo trabalho que ele tinha feito, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar dizendo, aleluia, nas orações que vocês fizerem, aleluia, apresentem graça ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso eu e você nós sermos gratos a Deus, aleluia, expressar nossa gratidão ao Senhor, porque muitas das vezes Deus ele faz, aleluia, sobre as nossas vidas, Deus ele responde a nossa oração, e muitas das vezes nós esquecemos de ser grato ao nosso Deus, aleluia. Então a gratidão ela é importante para nós, a gratidão ela estava sobre a vida de Neemias, louvado seja o nome do Senhor. Então seja grato ao nosso Senhor, aleluia, porque eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui para responder segundo a tua oração, louvado seja o nome do Senhor.